Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da Bíblia e hoje falaremos de um tópico muito maravilhoso, um momento muito especial, onde nós veremos aqui a ação de Jesus como pastor e como juiz. E com certeza hoje nós iremos ver como pessoas serão julgadas pela ação de fazer ou deixar de fazer. A Bíblia hoje vai nos dar uma aula para que nós venhamos a entender o verdadeiro sentido de ser um cristão. Se até aqui você já entendeu que nós temos um estudo especial para você, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. E queridos, se você ama a palavra de Deus, esse é o canal. E eu peço que você seja membro desse canal para que a gente possa ter uma estrutura melhor e maior para evangelizar. Dito isso, vem comigo. Bom, queridos, hoje nós precisamos falar de um contexto profético, onde Jesus ele vai mais uma vez dar um ensinamento muito particular, que se encontra na base bíblica de Mateus, no seu capítulo 25. Iremos ler dos versículos 31 e vamos adiante. Para que a gente possa falar, para eu dar um contexto aqui rapidamente, você vai entender que aqui nós iremos falar sobre o momento da vinda do Mestre. O Mestre está vindo e quando ele chegar aqui diante daqueles onde serão separados, exatamente essa palavra, eles serão separados. Porque o pastor ele vai fazer o seguinte, ele vai apartar, vai separar as ovelhas dos bodes. Isso é a função exatamente pastoral, a função do Mestre como pastor supremo. E feito isso, queridos, ele vai começar a chamar as ovelhas e vai dar uma grande notícia. E quanto àquelas que não eram suas ovelhas, mas estavam entre elas, ele vai separar e vai dar uma notícia muito triste. Mas ele vai separar simplesmente por quê? E é isso que nós vamos entender à luz das Escrituras. Hoje nós temos muita coisa para falar, nós temos algo muito especial para compartilhar, por isso eu já logo digo, queridos, esse estudo ele é exaustivo, ele não é demorado, mas ele é especial. Então não tente pular, não acelere, senão você pode perder partes preciosas. Por isso, antes de mais nada, vamos ler o que diz a palavra de Deus em Mateus 25. A Bíblia do Senhor diz: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória, em todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedas-me. Estava nu, e vestis-me. Adoeci, e visitas-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Queridos, a palavra de hoje, ela é forte, porque hoje nós, como eu disse aqui, nós vamos falar sobre julgamento. O julgamento através das obras. E aí nós podemos parar logo para imaginar. Mas espera aí, a fé sem obras, ela é morta. E a obra não é o que justifica o homem, mas sim a sua fé em Cristo. Esse pode ser o primeiro momento de você refletir. Por que essa passagem em Mateus está aqui tendo um julgamento, uma separação das pessoas pelas obras? Pelos momentos pelos quais o Senhor se identificou de que os pequeninos foram abandonados e não tiveram assistência daqueles que deveriam. E outros fizeram tantas coisas boas e estes estão sendo reconhecidos. E estão inclusive sendo recepcionados para irem para o lugar de gozo e de paz. Vamos ter que entender isso aqui, queridos. Precisamos entender e é agora que nós vamos raciocinar. Eu peço que você esteja comigo. A primeira coisa que eu gostaria de falar era sobre a cultura judaica do primeiro século, porque é exatamente nesse contexto onde Jesus está falando. Os atos de misericórdia e hospitalidade, eles eram fundamentais naquela época. Cuidar dos necessitados era uma forma de expressar a fé em Deus. Então, queridos, eu gostaria de parar para que você pudesse analisar. Eu poderia colocar inúmeros versículos, mas eu gostaria que você ficasse aqui com a minha explicação. A fé sem obras, ela é morta. Sabe o que isso quer dizer, querido? Se você crê em Jesus, se você professa a sua fé, se você diz que você ama o Mestre e ama o teu próximo como a ti mesmo, e você vê a necessidade imediata daquele que poderia ser o seu próximo, e mesmo vendo, e mesmo sabendo, e mesmo podendo ter condições de ajudar, você não o faz, você está anulando a sua fé. Porque é lindo nós falarmos que somos de Jesus. É maravilhoso nós podermos colocar para fora que somos do Senhor. Mas e os desamparados? E as pessoas que por força maior, como por exemplo tivemos há pouco tempo, uma grande enchente, onde pessoas foram pegas de surpresa e perderam praticamente tudo. Há de sabermos que graças ao Pai, muitos cristãos ajudaram muito, muito mesmo nessa empreitada. Mas com certeza, existiu também aquelas pessoas que professam a sua fé, dizem ser do Senhor e tinham condições de ajudar, mas que nada fez. Em nada, nem ao menos oraram por aqueles que estavam padecendo naquela tão grande enchente. Então, querido, hospitalidade, misericórdia, são atos fundamentais da fé cristã. Eu não estou aqui querendo dizer que a obra justifica a fé, mas a fé, por si só, uma fé egoísta, intrínseca, aquela egocêntrica que só olha para si mesmo e mais ninguém, ela é nula. Porque Jesus jamais ele ensinou uma fé que só pensasse em si próprio. Porque se assim fosse, ele jamais iria para aquela cruz. Ele jamais se sacrificaria por nós. Mas o grande exemplo de Jesus foi exatamente isso. Eu vou me doar, eu vou ser serviçal, eu vou lavar os pés. E isso será um exemplo. Nós podemos dizer também sobre os hóspedes estrangeiros. Existiam muitas pessoas, principalmente naquela época, e ser uma pessoa estrangeira, uma pessoa viajante, era algo muito comum. Porque naquela época não tinha facilidade de você viajar por meios de transporte onde você poderia ir em lugares longe e voltar. Antigamente era muito mais difícil. Então você ser uma pessoa viajante que dependeria de estar em algum lugar para repousar, para descansar, era algo muito comum. E hospedagem não era uma coisa fácil, porque a hospedagem que existia, é claro, era paga. Mas existiam aquelas pessoas que não tinham condições de pagar pela hospedagem, ou que eram estrangeiros e estavam indo para um local onde não tinha parentes, não tinha acolhimento, não tinha base familiar nenhuma. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, queridos, que se não há uma infraestrutura pública, na época, se nenhum movimento social, principalmente do Império Romano, não existia para poder acolher os estrangeiros, quem iria fazer esse acolhimento? Os cristãos.
os cristãos. Então, queridos, hoje, quantas não são as pessoas que até mesmo para uma simples hospedagem, para um acolhimento temporário, para que uma pessoa se estabeleça, para que uma pessoa se reequilibre, não pode fazer. Não pode fazer porque não quer, não deseja. Mas veja que eu estou falando aqui de várias coisas. Eu vou falar aqui do mais sensível agora. E me desculpe se de repente você vai ficar tocado e incomodado com o que eu vou dizer. Mas é porque essa palavra realmente me gera algo muito especial, algo muito profundo. Porque Jesus vai falar sobre os prisioneiros, os pequeninos do Senhor que em algum momento da vida erraram e que são alvos da misericórdia. São alvos, sim, de oração, de intercessão, para que eles não padeçam em seus próprios erros. Mas, frequentemente, essas pessoas são fadadas ao abandono. Essas pessoas não sentem solidariedade, não sentem o calor de uma visita. E todos nós sabemos, se você parar para imaginar, se você parar para pensar, a Bíblia, ela demonstrava que os prisioneiros cristãos, eles eram sim visitados, porque as pessoas se preocupavam, mas não eram somente com os cristãos, não. Pense em Paulo e Barnabé na prisão. Eles estavam lá. Em Atos vai narrar muito bem isso. Mas quando há aquele tão grande terremoto, ele poderia se preocupar com as mínimas coisas, ele poderia se preocupar somente em sair. O Senhor me libertou, eu vou sair. Os grilhões foram arrebentados. Mas não. Eles possuem uma preocupação ímpar com aquele carcereiro que se vê ali desesperado, pensando que todos aqueles prisioneiros tinham escapado e que a sua vida seria ceifada por causa deste motivo. É o momento onde Paulo e Barnabé vai acolher aquele homem. E o fruto desse acolhimento seria a família daquele carcereiro e ele estarem se entregando aos pés do Evangelho. Queridos, isso é muito forte. Quantas pessoas se preocupam em ir no lugar exato? Eu sei que é um lugar que é difícil. É difícil você ir lá e sentir paz, tranquilidade. Mas com certeza existem pessoas carentes da misericórdia ali. Existem pessoas ali carentes de uma palavra, de uma oração, de um olho no olho, de saber que um ser humano se preocupa com ele e que ele não está só nesse mundo. Então, queridos, eu não gostaria aqui de afrontar, de repente, as pessoas que não pensam por esse lado. Mas Jesus jamais deixaria essa palavra aqui escrita e registrada se ela não tivesse um pingo de significado. Principalmente para poder mostrar quem estaria sendo separado para a vida eterna e quem seria separado para estar no mesmo lugar do diabo e os seus anjos. Como eu disse aqui existe um julgamento pelo fazer ou não fazer. E tudo começa por uma ação pastoral onde Jesus ele vai separar a ovelha dos bodes. E em segundo plano, ele vai primeiro fundamentar a decisão, onde ele vai dizer que ele esteve nu, ele teve fome, ele teve sede, ele esteve na prisão. E tudo isso, em nenhum desses momentos ele foi amparado. E ele não está se referindo a ele, mas sim dos pequeninos dele, que necessitam, dos mais necessitados, dos desamparados, daqueles que vivem à margem da sociedade. E todos aqueles que tinham feito algo para o Senhor, ele vinde benditos de meu Pai. Ele agora solta a sentença para aqueles que tiveram a fé e tiveram as obras. Vinde benditos de meu Pai. Vem aqui tomar posse da herança que já estava preparada desde a fundação do mundo. Agora ele vai fundamentar a decisão para aqueles que nada fizeram. Somente cruzaram seus braços e ficaram quietos. Viveram a sua vida, amaram a sua vida, buscaram com todas as suas forças bens materiais, riquezas, tudo o que poderia ter feito, gastou a sua vida em viver o melhor para si mesmo, mas nunca olhou para o seu próximo que estava ao seu lado. E nesse momento, Jesus falará, malditos. Que palavra forte. O Senhor vai soltar a palavra malditos. Enquanto uns são benditos, os outros são malditos. E ali estarão fadados a irem
para o lugar onde está diabo e seus anjos. Queridos, essa palavra eu gostaria de trazer com a grande ressalva, com grande entendimento, com temor e com tremor. Não estou trazendo aqui para que você possa ficar hoje com medo, pensando, meu Deus, eu não posso fazer nada. Imagine, pense, reflita. Hoje você pode estar se perguntando, eu não posso fazer nada porque eu não tenho condições. Eu não tenho a menor condição de ajudar. Eu conheço pessoa necessitada, mas eu também tenho muito pouco. O que você sabe fazer, meu amado? Você tem habilidade com construção? Você tem habilidade em pintura? Você sabe, de repente, consertar coisas? Qual é a sua habilidade? Você pode ofertar aquilo que você sabe fazer para ajudar o pequenino que está necessitado. Ah, eu sou advogado. Ajude um pequenino em uma causa que não consegue resolver. Ah, eu sou médico. Consulte sem cobrar. Ajude aquele que está precisando. O momento é esse. A hora é agora. Não devemos esperar. Não devemos professar a nossa fé de forma vazia. Eu amo ao Senhor, certo? Mas o que você faz que transmite a sua fé e que transmite o amor de Jesus nessa terra? O que você faz que realmente traduz que você se preocupa com o seu próximo? O quê? Se a resposta for nada, esse é o momento de você repensar. Porque com certeza muitas pessoas chegarão até o final da sua vida. Chegarão até o momento em que não esperará o Senhor voltar. Mas essa pessoa, de repente, pode ficar aguardando ao Senhor no momento em que ela der o seu último suspiro antes da volta do Senhor. E nesse momento não há mais livre-arbítrio, não há mais o que fazer. No momento em que você não está mais nessa terra, você não pode mais fazer obra nenhuma. Você não pode professar mais ao Senhor em nada. Você não pode falar que ama. Você não pode demonstrar que realmente ama alguém. Tudo que você poderia fazer já se foi. Então o momento é agora. Não perca tempo. Não pare. Não deixe que as circunstâncias da vida ou até mesmo os afazeres que às vezes tomam conta de todo o tempo que você possui, lhe tire o direito de você ser uma pessoa que tem frutos para distribuir. Queridos, toda árvore é conhecida pelo seu fruto. A Bíblia, ela declara isso. E ainda por cima, a Bíblia vai declarar que o fruto, ela identifica a árvore. Ou seja, se nós temos uma videira, ela jamais vai ter o fruto como abóbora. Então nós temos que entender que ter um fruto é importante, mas a qualidade do fruto também vai traduzir quem você é como cristão. Nunca se esqueça que o Senhor é amor, que o Senhor é o seu pastor, mas Ele também será o juiz. E no momento adequado, Ele vai fazer a separação no julgamento. E nesse momento haverá ali a diferenciação daqueles que serão benditos e daqueles que serão malditos. Aqueles que revelaram sim a autenticidade da sua fé e aqueles que ocultaram e que viveram um amor falso que só se traduzia em palavras, mas nunca em atos. Então pare hoje para analisar. Pare hoje para pensar quem seria hoje o seu próximo que você poderia ajudar de alguma forma. Ore a Deus, clame ao Senhor para que Ele lhe dê sabedoria para você entender como você pode ajudar, como você pode fazer algo útil e abençoador para alguém. O Senhor com certeza lhe dará a direção certa e você será uma bênção, e você sentirá uma alegria que é mais especial que todas aquelas que nós imaginamos. Queridos, ajudar uma pessoa e saber que você foi útil é algo muito especial. É gratificante, é mais forte do que você receber dinheiro em suas mãos. Você tem um retorno em alegria, em satisfação. Por isso, eu gostaria de trazer aqui esse estudo que não somente desperta a mim, mas com certeza tem que despertar todos aqueles que irão ver esse vídeo. E que a paz do Senhor esteja com você.